Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, sejam bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith. Hoje vai ser a nossa última aula desse ano, inshallah. Como é costume, vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tradução é a seguinte: Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Na aula passada, semana retrasada, nós conversamos sobre os nossos deveres, na rua. Quais são as nossas obrigações quando nós estamos na rua, né? Porque nós não podemos sentir livre quando nós estamos andando na rua, pensando que agora nós não temos nenhuma obrigação. Na verdade, a vida do um muçulmano, ou a vida de uma pessoa que segue corretamente o islamismo, nunca por nenhum segundo é livre dos mandamentos e dos ensinamentos de Deus Todo-Poderoso e do Sagrado Alcorão. Por isso, nós vemos que em vários momentos da nossa vida, Deus Todo-Poderoso tem nos providenciado com vários tipos de ensinamentos que possam ocupar espaço na nossa vida e que aquele lugar não vai vazio. Do mesmo jeito, nós na aula passada conversamos, falamos, e discutimos, aprendemos com os ditos do Santo Profeta como é importante nós cuidarmos quando nós estamos na rua, quais são as nossas obrigações e quais são as nossas responsabilidades. Pegando o corrente, nós vamos continuar. O primeiro dito do hoje é narrado pelo Hazrat Abu Dahr, relata que o santo profeta diz: Eu vi um homem passeando no céu. Tudo o que ele fez foi cortar uma árvore espinhosa que estava causando incômodo aos muçulmanos que passavam por lá. Então, esse dito enfatiza como nós devemos agir com a responsabilidade quando vemos alguma coisa incomodado, alguma coisa que incomoda as pessoas, não achando que esse não é meu problema. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos que as pessoas, quando é para ajudar, para poder contribuir na forma positiva, as pessoas não contribuem, achando que isso não é a minha vida. Eu não tenho nada a ver. Mas quando, infelizmente, são coisas negativas, quando é uma coisa fofoca, quando é algo para falar alguma coisa, as pessoas ficam falando, ficam incomodando as pessoas e não achando que seria muito melhor. Vamos ver esse também dito do Santo Profeta que fala sobre isso. Seria muito melhor que a pessoa ficasse calado, que a pessoa ficasse, tivesse feito nenhum comentário sobre o assunto. Mas quando convém para nós, mesmo que seja negativo para outras pessoas, nós não recitamos de fazer qualquer comentário ou qualquer ação que possa prejudicar. Mas quando é hora de fazer alguma coisa construtiva, quando é para contribuir positivamente, vemos muitas vezes nós deixamos ao lado pensando e dizendo que isso não pertence à minha vida ou isso não faz parte da minha vida, então eu não preciso
corrigir aquilo, não preciso fazer aquilo. Mas vemos que, né, com esse dito do santo profeta, as coisas foram bem claras, que a pessoa, inclusive tem duas versões do dito, tem dois ditos semelhantes que falam sobre o mesmo assunto, né? Por isso eu coloquei junto. O outro dito também que fala exatamente sobre isso, fala que um homem viu um galho de árvore pendurado no caminho que incomodava os muçulmanos, né? Ele disse: por Deus, vou cortar e remover esse galho de árvore para que não cause incômodo às pessoas. Com isso, Deus Todo-Poderoso o admitiu no paraíso. Deus Todo-Poderoso apreciou seu ato e perdoou. Vejam só, eu achei importante, antes de explicar, ler essa segunda passagem também, porque aqui explica um pouquinho também que a pessoa foi perdoado por causa de uma única ação que ele fez. E ele viu que tinha um ramo, tinha um galho no caminho pendurado de uma árvore que era espinhosa, que iria incomodar e que incomodava as pessoas. E ele tirou, ele poderia passar do lado, poderia baixar um pouquinho, passar. O seu problema era resolvido. Nem sei, nem sabe se ele iria voltar de novo lá ou não. Ele poderia resolver passando por lá, mas por Deus Todo-Poderoso, ele disse que eu vou cortar isso para fazer, para facilitar que eu não haja incômodo para outras pessoas. Por isso, a semana passada eu falei sobre essas coisas, que nós falamos isso, sadaqah jária. Sadaqah é alguma contribuição, algum sacrifício feito, alguma, seja sacrifício financeiro, seja o que for, sacrifício. Tem várias formas dos sacrifícios. Há umas sacrifícios que você faz alguma coisa e você ganha recompensa, e acabou. Há outros que você faz alguma coisa e que beneficia várias pessoas e você recebe recompensa e acaba. Mas há outro tipo, o terceiro tipo de recompensas, que quando você faz o sacrifício ou você faz uma contribuição, aquela contribuição fica ajudando as pessoas ilimitadamente. Então a recompensa também continua sendo acumulado, mesmo que a pessoa seja morto. Então, essa é a melhor contribuição que nós podemos fazer, que nós dizemos na língua árabe, sadaqah jária, que é algo continual, contínuo. Por exemplo, uma contribuição contínua, que aquilo não para. Por exemplo, cada vez que uma pessoa vai passar por lá, a pessoa vai ter facilitado a vida da pessoa. Poderia acontecer que alguém poderia ser machucado com aqueles ramo ou aquele galho espinhoso. Mas provavelmente muitas vezes a pessoa nem vai saber se aqui tinha um galho espinhoso e se alguém tirou ou não, mas Deus sabe. Então Deus vai ficar acumulando as boas ações para a pessoa, contribuição, sadaqah, para a pessoa que cortou isso. Por isso Deus diz que eu perdoei, porque não é uma coisa só. Fez uma coisa, tirou e acabou. Não. Contínua. Sadaqah, contribuição contínua. Porque pessoas vão ficar eh, eh, hum, aproveitando, beneficiando daquela coisa. Por isso, às vezes, para nós pode aparecer uma coisa pequena, pode aparecer uma coisa leve, mas ele pode ter tanto as coisas boas por um tempo longo e também, atenção, pode ter coisas que podem prejudicar a pessoa.
as ações da pessoa. Por isso, nunca devemos considerar algo pequeno, que isso é pequeno, não se preocupa. Exatamente por isso, dentro do islamismo, dar sorriso para a pessoa também é uma sadaqa, é uma contribuição. Receber a pessoa com sorriso, receber bem a pessoa, todos isso são ações boas considerados e que ganham recompensa. E isso, cortar uma coisa que está incomodando a pessoa, vai valer para sempre. Sempre que as pessoas vão passando por lá, vão ter sempre os pontos acumulados para a pessoa, acumulando para a pessoa. Por isso, nós, enquanto estamos nessa vida, enquanto estamos vivos, enquanto nós estamos sendo beneficiados nessa sociedade, nós estamos com esse corpo, sempre devemos agir como uma pessoa responsável, como um cidadão, benéfico para a sociedade, que faz bem para outras pessoas. Uma coisa que vocês devem prestar atenção nisso, a pessoa que fez isso, ele não estava esperando recompensa nenhuma, mundana, né? Que alguém vai me elogiar, a outra pessoa vai fazer algo para mim na troca. Não. Simplesmente ele disse: por Deus, vou cortar isso para remover, para que não haja incômodo para as pessoas. Então, isso é importante. Nós não devemos olhar, essa coisa vai nos beneficiar, então eu vou fazer. Fazendo isso, as pessoas vão me elogiar, então vou fazer. Fazendo aquela ação, provavelmente vou receber de volta alguma retribuição, alguma coisa de volta, então vou fazer. Não. Independente do que nós vamos receber ou não, sempre devemos agir com responsabilidade para que possamos contribuir de uma forma positiva na sociedade, para que possamos semear algo que mesmo que outra pessoa venha recolher. Porque na vida, muitas vezes, nós recolhemos as coisas que nem semeamos. Então é importante que nós também semeamos algo que os outros possam recolher. Passando para o próximo dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Musa, é um dito também com conteúdo semelhante, relata que santo profeta diz: quando alguém passar por nossa mesquita ou mercado, deve segurar a ponta da lança para que ela não fira um muçulmano. Lança era algo muito comum que as pessoas carregavam juntos. Muitas vezes as pessoas, um trabalho simples que as pessoas tinham era caçar. E para isso eles sempre carregavam, porque iam ao trabalho, voltavam ao trabalho. E também pela proteção, porque muitas vezes os outros tribos atacavam os fracos, então eles sempre precisavam ser eh, armados para que possam defender na hora de ataque quando eles estão fora. Mas Santo Profeta diz que quando você vem na mesquita, ou você vem no lugar público que é mais populoso, por exemplo, um mercado, uma feira, você deve cobrir a ponta da lança para que não fira uma outra pessoa. Vejam só o ensinamento. Tipo, a pessoa poderia simplesmente descuidadoso em relação ao que ele está carregando e ele está passando num mercado e às vezes até poderia ser a culpa da outra pessoa que vem bater ou mesmo olhando passou por perto alguma coisa assim e ferir. Mas Santo Profeta colocou responsabilidade da pessoa quem está carregando. Que se você está com a lança, obviamente era comum na época, mas sempre deve cobrir a ponta, deve segurar a ponta, para que uma outra pessoa não possa ser ferido. Esses são ensinamentos
que nos abrem os olhos que quão nós devemos, nós temos os nossos deveres perante as pessoas. Nós também, na próxima aula, nas outras aulas, nós vamos ver os nossos deveres perante os vizinhos. Isso tudo nos mostra que a religião islã é muito mais do que fazer oração em casa 5 vezes por dia. É muito mais do que você dizer que eu adoro Deus único e faço as súplicas e orações e tenho uma crença forte. E eu pratico, eu faço as coisas certas. Em cada ponto da nossa vida, em cada momento da nossa vida, nós temos esses mandamentos que carregam responsabilidades em cima de nós. Que não devemos passar a nossa vida como uma pessoa descuidadosa. Uma vez, o segundo califa da nossa comunidade, Hazrat Mirza Bashir Ahmed, que faleceu em 1965, num dos discursos, ele disse que taqwa quer dizer temor de Deus temer de Deus Todo-Poderoso e passar uma vida como um muçulmano. É como se fosse uma pessoa vestido de branco e está passando no meio de uma lama, no meio de uma floresta onde tem lama e onde tem ramos espinhosos. E a pessoa que está com roupa branca, ele vai ter muito cuidado para passar no meio disso. Ele vai segurar bem a sua roupa. Ele vai ter muito cuidado olhando para os lados para que nada possa pegar, para que ele passe tranquilamente. Ele diz que do mesmo jeito é uma vida do muçulmano. Por nenhum momento, por nenhum segundo, nós podemos adormecer das nossas responsabilidades. Nós somos como aquele porteiro que fica 24 horas vigiando a nós mesmos. Nós não podemos dormir, nós não podemos descansar, que não. Agora é hora de eu ficar livre dos mandamentos. Cada passo, cada momento da nossa vida vem com responsabilidade. E isso é um dever do verdadeiro muçulmano. E só assim nós podemos alcançar a proximidade de Deus Todo-Poderoso. Só assim nós podemos ser considerados verdadeiros amados de Deus Todo-Poderoso. Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira é um pouquinho diferente, mas como tem um sentido mesmo dos outros ditos, então eu coloquei também. Relata que o santo profeta diz: para quem mantém um cão sem necessidade, a cada dia suas boas ações são reduzidas em um quilate. Entretanto, pode-se manter um cão para proteger suas plantações ou seu rebanho, conforme a necessidade. A palavra aqui, quelat, que foi usado aqui, era um método de medir a alimentação ou qualquer coisa. E Santo Profeta diz que do tamanho de seja hum, de uma mão ou duas mãos de quilat, né, que quer dizer kirat, ele diminuir cada vez que a pessoa mantém um cão sem necessidade dentro da casa. Um outro dito também com o mesmo um conteúdo semelhante é narrado em que Santo Profeta diz: para quem mantém um cão apenas para se divertir e não para caçar ou proteger a terra ou o rebanho, sua recompensa é reduzida todos os dias em 2 quirat. Então, daqui nós entendemos uma coisa muito simples, que sem necessidade, sem ter qualquer tipo de necessidade, nós não devemos ter como um,
cão dentro de casa como animal de estímulo. Obviamente, tem pessoas que têm fazendas, tem pessoas que têm plantações, tem pessoas que precisam pela segurança das pessoas, quando têm casas maiores, quando são casas abertas, né? Nesses casos, há necessidade de ter uma guarda, há necessidade de ter uma proteção. Nisso, pode ter o cão, pode manter o cão, mas nas outras situações em que não há necessidade, seja de segurança ou de proteção do rebanho, não deve que ser mantido o cão dentro de casa. Deus Todo-Poderoso considerou ele que ele não é um animal limpo, não é um animal que seja criada dentro de casa. Hoje em dia nós vemos que as pessoas hoje tornou muito comum, né? Pet, sejam gatos, sejam os cachorros, né? Mas uma coisa que o Islã sempre disse que o cachorro dentro de casa não deve ser mantido, mesmo que quando haja necessidade de ter segurança, deve colocar fora do convivência das pessoas, onde as pessoas dormem, onde as pessoas deitam, onde as pessoas comem. Não deve ser criado o cachorro dentro desse ambiente, sim, pode deixar fora. Isso, em primeiro lugar, como eu falei, que como não foi considerado como um animal limpo ou um animal que seja para convivência dentro das pessoas, onde as pessoas vivem, moram, dormem ou comem. E em segundo lugar, por um motivo muito simples, que Deus Todo-Poderoso disse que nas casas em que tem cachorros que têm os cães dentro das casas, os anjos não descem. Os anjos não vêm nessas casas. Então, isso também é muito importante para nós entendermos que é, é importante que quando não haja necessidade, nós não criamos dentro da nossa casa o cachorro para que a nossa casa não seja vazio da bênção de misericórdia, porque acontece, também tem um dito que fala que uma vez Santo Profeta estava numa casa, num lugar onde tinha cachorro, e os anjos não desceram não nessa casa. Então, isso, Santo Profeta explicou também com os seus ditos que as casas onde tem os cachorros, onde os cachorros são criados sem necessidade de segurança e sem necessidade de manter a proteção do rebanho, os anjos não descem. E ações boas das pessoas ficam diminuindo cada dia. O outro dito do Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que Santo Profeta diz: quem crê em Allah e no dia do juízo final não deve incomodar seu vizinho. Quem crê em Allah e no dia do juízo final deve honrar seu hóspede. E quem crê em Allah e no dia do juízo final deve falar beneficiamente ou ficar calado, como eu falei no início da aula, né? Muitas vezes nós fazemos os comentários nos lugares ou nos assuntos que não convém, que não são apropriados, que não são justas. E seria muito melhor que a gente ficar calado do que fazer comentário que deixa um impacto negativo nas outras pessoas. Em vez disso, devemos tentar contribuir positivamente para que nós possamos ter um impacto positivo nas vidas das outras pessoas. Aqui tem vários assuntos abordados, né? Não deve incomodar, a pessoa que crê em Allah não deve incomodar seu vizinho, não deve incomodar o hóspede, né? Não deve, deve sempre falar beneficamente para que as outras pessoas possam ser beneficiados. Ou, quando tem o medo de machucar ou ferir, deve ficar calado. Isso também não impede que o verdade seja falado, né? Mas sempre tem o momento certo para nós falarmos.
Para isso, nós precisamos ter sabedoria para sabermos, para decidirmos quando é a hora de falar, quando é a hora de não falar. E, obviamente, muitas vezes é necessário corrigir também a pessoa, muitas vezes também é necessário falar o que é verdade, mas isso não são coisas que fazem, que contradizem. Uma coisa é você corrigir, uma coisa é você falar algo, mas por outro lado é quando você não é seu oposto, quando não é apropriado para você, você fazer os comentários negativos que possam fazer. E mesmo que você precisa falar algo para a pessoa que a pessoa pode levar mal, você tem que usar as palavras sábias, você tem que escolher um momento momento certo e para isso você precisa usar sabedoria, para que as palavras que você vai falar deixem um, um impacto positivo, porque você quer bem para a pessoa, ou bem para algo, né? Mas se você falar aquilo pensando que vai fazer bem, mas o resultado dá ruim, então a culpa foi sua, porque você não escolheu as palavras certas, você não escolheu o momento certo para dizer. Então é importante que nós usamos a sabedoria para nós falarmos o que possa ser benéfica para as pessoas e de que as pessoas possam ser beneficiadas. Para finalizar a nossa aula de hoje, o último dito do Santo Profeta é narrado pelo Hadr Jabir, que relata que Santo Profeta diz: mantenha seus utensílios cobertos e boca dos bebedouros amarrada, ou seja, não deixem sua água potável descoberta. As portas fechadas à noite e apaguem a lâmpada do óleo antes de ir para a cama. Se você fizer tudo isso, Satanás não conseguirá desamarrar a boca do seu odre, abrir as portas das suas casas e descobrir seus utensílios. Ou seja, você estará protegido contra todos os tipos de prejuízos. Se alguém não tiver nada para cobrir um utensílio, pelo menos deve colocar uma madeira inclinada no utensílio e dizer com o nome de Allah. A lâmpada acesa pode iniciar um incêndio doméstico se os ratos de casa puxarem o pavio da lâmpada. Tem muitas coisas aqui em um dito só, falando nos vários ensinamentos, várias orientações para manter a casa em ordem, né? Uma das coisas que foi falado é que cobrir as panelas. Isso é muito importante. Senão, o santo profeta diz que Satanás vai entrar. Aqui é algo muito importante saber, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem a palavra shaitan. Shaitan é uma palavra que tem um significado muito amplo. Shaitan em si quer dizer algo que tem um poder negativo, algo que leva para coisas ruins. Por isso, foi levado o Shaitan também no significado de Satanás, né? Que nós temos hoje em dia o entendimento de Satanás, que nos incentiva a fazer coisas ruins, né? Mas isso é um significado de Shaitan ou Satanás. Em palavra árabe, no islamismo, Shaitan tem vários significados. E um dos significados, por exemplo, Shaitan que nós falamos, nós não vemos. Shaitan é algo que prejudica. Por isso, Shaitan também foi usado no sentido de bactérias. Por isso, quando Deus, Santo Profeta aqui falou que você deve cobrir as suas panelas, os seus pratos, bebedoura, né? Na noite, senão Satanás vai entrar. Isso quer dizer que as bactérias, as coisas ruins durante o dia, durante a noite, podem entrar.
a sujeira pode entrar. Então, por isso, deve cobrir os seus panelas, pratos. E outra coisa também é que deve fechar as portas de casa quando antigamente não tinha essas coisas de segurança, alguma coisa assim, né? As pessoas simplesmente nem tinham as casas assim como hoje em dia nós temos, né? Então não tinha esse problema. Quando era atacado, atacado o tribo todo, né? A aldeia toda, não era uma pessoa ou duas pessoas. Então não tinha muito assim importância nisso, mas Santo Profeta deu importância dizendo que as portas de casa eh, deve fechar. E também falou que a última coisa aqui de lâmpada. Antigamente as lâmpadas eram de fogo, né? E que eram do óleo. Lâmpada de fogo que sucava o óleo, tinha óleo. Só que às vezes, se tinha um animal lá passando por perto, ele podia derramar todo o óleo e o fogo já estava lá. E o que queria fazer aquele óleo? Pegar o fogo. E muitas vezes as tendas, as casas usavam muita roupa, muito tecido, né? E muito facilmente poderia pegar o fogo em casa. Então, o santo profeta avisou para que as pessoas possam ser cuidadosos dentro da casa também em relação a essas coisas, para que eles possam ser protegidos de qualquer maldade. Que Deus nos dê a força de nós seguirmos corretamente os mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Amém. Muito obrigado.